Olá, quero chamar vocês hoje para um bate-papo sobre batalha espiritual com queridos amigos lá da Flórida. Enquanto nós vamos receber eles aqui, gostaria que você fosse convidando as pessoas que Deus colocar no seu coração para você encaminhar pelo aviãozinho e chamar para essa live. Já vou convidar aqui os nossos queridos. Vamos lá. Olá, Ana Kelly, deixa eu ver como que eu consigo. Boa noite, aqueles que estão chegando por aqui, alunos do Claven, conhecidos, queridos amigos. Olá, Ana Kelly, Mark, Oi, gente. tudo bem? Oi, Que alegria estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Estou com grandes expectativas. Não sei se vocês sabem, mas depois de um período eu estava sem live por uma questão de luto que eu passei, tive que ir ao Brasil. Mas essa é a primeira live que eu estou fazendo de retomada da nossa escola. Então tem muito significativo isso, é muito significado isso para mim hoje, estar aqui iniciando novamente esse tempo com vocês aqui com a gente. Eu queria apresentar um pouquinho vocês, mas eu vou deixar vocês se apresentarem, é melhor. Bom, então, deixa eu iniciar, dizendo que é uma honra para nós estar aqui com a escola, né? Essa escola ministerial maravilhosa que é o Clave. E estou muito feliz também. Estou muito tempo sem fazer live, né? Por causa da maternidade. E eu creio que Deus tem grandes coisas. Estou muito feliz que as pessoas estão participando conosco. E estou muito feliz também de estar fazendo essa primeira live com meu esposo, que é a nossa primeira live nossa juntos. primeira live. Legal! Que bênção, que bênção. Então vamos começar bem, né? Retomar as lives e ainda estrear vocês como casal dentro de uma live. É Acho isso que muita aí. coisa boa vai acontecer aqui. Já estou sentindo já. E agora você, amor, pode falar em Eu português. Você se sentir à vontade ou em inglês, você? Mas eu estou muito feliz para estar com vocês e estou com muita expectativa que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu Sim, acho que eu estou muito animado ouvindo os líderes, as igrejas, o que o Espírito está fazendo. Então, estou feliz para estar com você, Cari. obrigada, Mark, obrigada, Ana Kelly. Então, hoje eu não sei, mas vocês separaram algumas coisas, né? Alguns começar com algum louvor. Eu não sei o que vocês sentiram no coração da gente começar, mas eu já gostaria que a gente já começasse, porque eu já tô ficando quentinha aqui. Aqui também, eu até pensei, falei, nossa, mas eu coloquei o ar, tô já aqui derretendo. Eu acho que, eu espero também que tudo que a gente está vivendo aqui, que todas as pessoas que estão online, elas sintam, elas sejam alcançadas. Isso. E antes das nossas perguntas, a gente quer adorar o nosso Deus, Amém. que em primeiro lugar é tudo por Ele, para Ele e sempre para Ele todas as coisas. Amém. Enquanto isso, eu gostaria de deixar uma sugestão para as pessoas que estão aqui. Enviar esse aviãozinho para as pessoas, não só pessoas que são crentes, pessoas que são cristãs, evangélicas, protestantes, católicas, mas para todas as pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão enfrentando e passando situações muito difíceis sem saber para onde socorrer ou recorrer. Então, quem sabe você que está aí do outro lado pode ser um influenciador, uma ponte para salvar uma vida, salvar uma família. Né, Karine? A gente vai falar sobre Sim. isso. E eu estou muito feliz de entrevistar você também. E queremos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E vamos Amém. aí, vamos Vamos conversando. lá. Eu queria que você já se desligasse, você que está aqui conosco nessa live, que você já se desligasse das preocupações, que você convidasse o Espírito Santo agora para estar visitando você onde você está. Amém.
To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, sou pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, sou pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, sou pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo. We love you, Lord. Obrigada, Senhor. Te adoramos, te louvamos, Jesus. Obrigada por cada pessoa que está aqui nessa live. Obrigada por cada pessoa que está entrando, que vai entrar, que vai ver essa live depois. Nós abençoamos cada pessoa que está aqui. Nós abençoamos também a Karine, Senhor Jesus. Abençoamos também essa internet, o Instagram. Que tudo seja para Ti, Senhor Deus. Que o Seu reino esteja sobre todo o nosso plano, todos os nossos planos, todo o propósito. Senhor Deus, nós te agradecemos e dizemos Yeshua, 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 obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor, Senhor. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Meu amado é o mais belo em mim.
milhares e milhares, meu amado, o mais belo. Milhares, milhares, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, sou pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te amamos, Senhor, te amamos, Jesus, Jesus. Te amamos, Senhor, te adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Obrigada, Jesus, Espírito por esse Santo. tempo. E a gente tem a honra também, né, de ter essa entrevista com esse fundo musical. Nós vamos seguir assim. E eu gostaria muito também, Karine, tanto pelas pessoas que estão entrando agora, Sim. amigos ou seguidores do meu Instagram, que não sabem quem é a Karine, de onde ela veio, o que é também essa escola. Gostaria que você desse uma introdução antes da nossa primeira pergunta. Claro, claro. Tá tão bom, né? A gente Muito começar bom. uma live em batalha espiritual, que é um tema que às vezes assusta um pouquinho. Às vezes é um pouquinho indigesto, assim, mas que o desejo do meu coração sempre é trazer leveza e fazer uso do que o Senhor Jesus já conquistou quando o assunto é batalha espiritual, porque essa batalha já foi vencida, né? E para trazer um pouquinho de como que eu entrei e quem eu sou nesse caminho de Ministério de Libertação e Cura e Batalha Espiritual. Meu nome é Karine Blum, eu sou casada há 27 anos com o Paulo, temos 3 filhos e agora atualmente moramos no Texas, mas estamos à frente do CLAV, Escola Ministerial, que desde 2014 nós temos nos dedicado a estudar sobre libertação e cura. Saiu. Voltou. O meu esposo, quando ele estava ainda no Exército, que ele é aposentado pelo Exército Brasileiro, mas quando ele estava, nós morávamos em Curitiba, mas estávamos servindo lá na Amazônia. Com 32 anos, ele descobriu o mal de Parkinson. E são 23 anos que nós temos vivido o milagre da cura. E esse milagre da cura é real. Ontem até é interessante eu comentar sobre isso, porque é tudo tão assim fantástico ver o agir de Deus. E como em qualquer circunstância, mesmo diante de um diagnóstico, de uma situação não muito favorável, a gente tendo as armas corretas, a gente tendo as convicções, a gente firmando o nosso posicionamento na palavra de Deus, nós conseguimos nós conseguimos caminhar, avançar e não ser sucumbido pela situação. Então, tudo nasceu desse primeiro diagnóstico, que foi do mal de Parkinson. E meu filho, o Felipe, ontem a gente estava conversando, ele é o caçula, tem 19 anos, meu caçula já. Então, ontem nós estávamos conversando e o milagre do Parkinson está sendo real, porque o Paulo tinha, inclusive, um diagnóstico de demência. E a partir de 2014, passando por processo de libertação e cura, diante de tantas batalhas que nós vivemos, o Parkinson está regredindo. Então, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, o meu filho ontem falou, mãe, é tão legal ver o pai falando, porque uma das áreas mais afetadas do meu esposo, ele já teve períodos que ele não andava, que ele não comia sozinho, que eu tinha que ajudar no banho. E hoje ele faz tudo sozinho, a ponto que ele tá lá no Brasil, eu tô aqui no Texas, porque ele tá resolvendo umas coisas lá. E o meu filho falou, mãe,
eu nunca tinha conversado com o pai pelo telefone, porque a voz dele tinha sido muito afetada, do meu esposo, e o meu filho tem 19 anos e nasceu com meu marido já com dificuldades de fala. E agora, esses dias, meu marido ligou pro meu marido, eles ficaram, pro meu filho, e eles ficaram 20 minutos conversando por áudio. Uau! Então, são coisas que nós entramos nesse universo de libertação e cura, de batalha espiritual, a partir de uma notícia não muito agradável. E nesse meio tempo, nós temos nos dedicado integralmente ao ministério. São quase 10 anos onde a gente entendeu o que era para estar compartilhando das chaves que o Senhor tem nos dado. Tanto que a nossa escola chama-se Claven, Claven, Escola Ministerial, que no latim é chave, significa chave. Eu amei, então, eu também, não foi ideia minha, foi ideia do Senhor, foi Deus que nos deu. Mas nessa apresentação aqui eu espero ter respondido sua pergunta, mas isso é um resumo de como nasceu a nossa escola ministerial em meio a tantas batalhas, né? Nossa, eu creio que tem muitas outras histórias, muitas outras histórias. Eu até acredito que a gente vai ter que ter um tempo aí de um ano fazendo algumas séries, né? Alguns capítulos, porque eu creio que são muitos testemunhos, porque são, como você disse, batalhas vencidas por Jesus. Por E Jesus. nós somos ali a ponte, né? Nós somos o acesso para levar esperança, fé e cura e milagres, né, para as outras pessoas. Sim. E eu queria ser, assim, bem simples na pergunta, Sim. porque tem muita gente, eu até percebi isso quando eu postei nos meus stories, falando sobre batalha espiritual. Às vezes o pessoal, como você mesmo disse, tem um certo tipo de medo, receio. Então, para iniciar certo, vamos responder a todas as pessoas o que é batalha espiritual. Então, é bem interessante isso, Ana, porque assim, batalha espiritual, se a gente for parar para pensar, nós somos criados por Deus, o 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, não tem como a gente separar assuntos. E eu entendo que, estando passando por dificuldades, todos passamos. Passamos por notícias não muito boas, como eu acabei de compartilhar com vocês. Todos temos notícias, dias bons e dias não tão bons. Então, batalha espiritual é algo que eu creio que todas as pessoas, em algum momento da vida, vão passar. E talvez não percebam que é espiritual. Então, batalhas, crises, situações, diagnósticos, todos nós vamos ter. Agora, passar com a segurança de que isso vai colaborar para o nosso bem, é só para aqueles que estão já conectados com a verdade, com o Espírito Santo. Mas todos vamos passar, porque somos de corpo, alma e espírito. Uau, Karine, e como foi que você iniciou com essa chave? Como foi seu início de busca? Por exemplo, alguma pessoa que está aqui, né? Talvez foi como estava você lá no início, sem saber para onde ir, o que fazer. Como foi o seu... Você disse já sobre o diagnóstico e tudo mais, mas a sua busca, para onde você foi? Você foi para a Bíblia? Você foi para alguém? Alguém te indicou? Como foi essa sua busca por esse conhecimento? Foi interessante você perguntar isso, Ana, e a gente nem combinou as perguntas, isso que é o melhor. Porque aí a gente entende que o Espírito Santo ele vai nos guiando para... Eu sinto que tem pessoas aqui nessa live que vão pegar esses testemunhos, porque o testemunho nada mais é do que eu contar algo que Deus fez por mim e vai fazer por você também. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, dá um certo medo, eu comecei a buscar ajuda por causa do medo, inclusive. Porque quando eu estava lá no Amapá, morando na Amazônia, com meu marido servindo o exército, nós só tínhamos 4 anos de casados quando veio o diagnóstico. E quando chegou, eu tinha 26 anos. 25 para 26 anos. E eu já tinha uma filhinha pequena, então eu ficava pensando assim, como que vai ser isso? E
Ali no Amapá, na Amazônia, tem umas coisas interessantes. Amapá existe, está no mapa, é a capital do Macapá, tá, gente? E foi um lugar onde eu fui muito abençoada. Porque eu cheguei lá, sem conhecer nada, não tinha internet como tem hoje, era o ano de 2001. E logo que eu cheguei, eu já era cristã, nós congregávamos na PIB Macapá, que é a primeira igreja batista de Macapá. Mas logo que eu cheguei lá, antes de saber do diagnóstico de saúde do meu esposo, nós tivemos algumas experiências de coisas acontecendo dentro da nossa casa. Interessante você Então, comentar. aconteceram coisas dentro da nossa casa que nós entendemos que eram de fundo espiritual. Uhum. E então eu conversando com uma amiga da igreja, ela falou, nós vamos na reunião da casa da irmã Cândida, reunião de oração, e ali eu comecei a ser discipulada por uma senhora, que ela era líder de oração, e foi me ensinando como batalhar pela minha casa, Uau, que pelo lindo. meu lar. E quando nós recebemos um diagnóstico, para vocês terem uma ideia, um dia antes do meu marido ter o diagnóstico, Deus enviou uma pessoa na minha casa para falar com ele sobre tudo que ia acontecer. Nossa. Sobre tudo que ia acontecer. Então, o que eu sinto é que quando eu comecei a buscar ajuda, e ajuda real, que me sustentou todo esse tempo, na igreja. Não teve como. Nós estávamos longe de Curitiba, que era a minha cidade, nós estávamos longe da minha família, longe da família do meu marido, e nós estávamos liderando na época os adolescentes. E nessa época que a gente liderava os adolescentes lá no Amapá, a igreja nos abraçou. Quando veio o diagnóstico, nós choramos juntos, nós oramos juntos, e então nossa rede começou a ser expandida. Nós começamos a pedir oração por cura para o meu marido, para todas as pessoas que a gente conhecia, e nós entendemos que em alguns momentos ali na minha casa, algumas batalhas estavam sendo travadas a ponto da gente ver coisas dentro de casa acontecendo, Uau. situações reais Sim. acontecendo, né? Então, a ideia é essa, a ajuda vem e vem, claro, firmado na palavra de Deus, mas Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa amigos, Deus usa grupos para te suportar, para te apoiar, né? Aleluia. Eu ia perguntar para você, porque tem muitas pessoas que estão aqui que às vezes está acontecendo alguma coisa na sua casa, na sua família, e não está atento que não é normal. Então, passa, às vezes até assim, sutilmente, não, isso é coincidência, isso é normal. Você pode relatar um pouquinho, claro, se você quer preservar, né, a privacidade da sua família, mas alguma coisa que você já relatou em público, que você pode falar que acontecia na sua casa, para assim abrir um alerta na cabeça de alguma pessoa que está aqui que talvez pensou, opa, então talvez aquilo que eu estou vendo, ouvindo, ou sentindo, ou percebendo não é normal. Eu estou em uma batalha espiritual. Sim, com certeza. Na verdade, Mark e Ana Kelly, quando tudo começa, esse é normal, tudo começa com pensamentos. É tudo muito sutil, porque o inimigo não chega se revelando que nem nos filmes de terror, de cara feia, né? A gente não vê logo de cara um espírito maligno se materializando dentro de casa. Nesse momento, claro que tem pessoas que veem coisas dentro de casa, como eu vi, tem situações que a gente sente presença de espíritos mesmo, mas antes de tudo isso, o ataque começa na nossa mente. Então eu vejo assim, eu gosto de pensar um pouquinho antes de responder sua pergunta, eu gosto de fundamentar ela naquilo que eu entendo que os pensamentos de que a vida é assim mesmo, isso é normal, não é coisa, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu acho que eu tô ficando doida que eu vi tal coisa dentro de casa. Esses pensamentos ou sentimentos que nós temos é muito interessante. Vontade de morrer, por exemplo. Tem muita gente que pensa, puxa, seria tão bom se Deus me levasse. Tem muitas pessoas que pensam assim, puxa, ele agora tá doente e vai morrer. Eu podia ter pensado nisso, né? Meu marido chegou a ter pensamentos que seria melhor ele tirar a própria vida.
Ele teve esses pensamentos. Mas nesses momentos nós temos que fazer como a palavra de Deus diz. Ali, se a gente for ver, no Salmos 26, se não me engano, versículo 2 vai dizer: sonda-me, Deus. Sonda-me, Senhor. Prova, examina meu coração, examina minha mente. Eu posso também fazer como salmista, que eu gosto de citar esse texto que é tão conhecido. O Salmos 42 vai dizer o seguinte, ele repete 2 vezes esse versículo. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tão triste? Deus, por que eu estou tendo esse pensamento de morte? Por que eu estou pensando que diante desse diagnóstico é melhor eu me matar? Eu vou morrer por causa disso? Eu estou triste, então a única saída para mim é a morte? Mas sabe, Mark e Ana e o pessoal que está aqui nos ouvindo, uma das coisas que eu tenho defendido é que a gente não precisa sucumbir a esses sentimentos e pensamentos. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas dizem assim, não pensa nisso, não fala sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer como o salmista mesmo, confrontar o sentimento e o pensamento e pedir para o Espírito Santo trazer para a luz. Por que eu estou pensando nisso? Muito bom. Por que eu estou com vontade de morrer? É normal, Deus, eu pensar em divórcio todo dia? É normal, Deus, eu pensar que minha vida financeira nunca vai sair do buraco? É normal eu pensar que a vida é difícil assim mesmo? Eu já fui mais longe que meu pai e que a minha mãe, então tá bom. Então tudo que eu penso é imprescindível a gente entender que tudo que eu penso e tudo que eu sinto, ele tem uma origem. E essa origem precisa ser confrontada com a palavra de Deus e examinada pelo Espírito Santo. Porque se ela não estiver alinhada com a palavra, se não for para edificar, se não for nobre, se não for puro, se não for de boa fama, não tem que estar ali. Então a gente pode começar a identificar, antes de ver espírito maligno dentro de casa, às vezes a gente não está vendo, Ana, e a gente não está entendendo e discernindo que é batalha, porque a gente não começou a examinar primeiro aqui. Se chegou já na casa, é porque aqui já está com via de acesso. E daí o Senhor tem que trazer para a luz mesmo. Né? Então você aconselha quem está passando por qualquer situação financeira, emocional, espiritual, de casamento, crise, família com pai, com mãe, briga, um trabalho, não se isolar e nem guardar para si. Procurar alguém para expor isso. Procurar alguém para te suportar, para te dar apoio e procurar, diante do Senhor, examinar e filtrar os pensamentos. Trazer para a luz. Eu gosto de uma oração que eu ouvi uma vez, num treinamento que eu fiz, que era assim, Espírito Santo, vem com a tua luz sobre a minha alma. Ilumina os quartinhos escuros da minha alma. Vê se tem algo que eu estou pensando que está desalinhado da tua palavra. Sabe, gente, às vezes a gente fala assim, o filho está com medo dentro de casa. Começa a ter medo dentro de casa, o filho chorando de madrugada, alguma situação assim. A gente fala, não precisa ter medo, já passou, né? Começa lá de pequenininho, não chora, tá tudo bem, não tem nada aqui. Não, peraí, não vamos supervalorizar, mas não vamos desprezar. Por que você tá com medo? Porque o que você tá pensando? Você viu alguma coisa? O que você viu? Vamos convidar Jesus para vir aqui? Né? Vamos convidar Jesus para vir aqui. Lá em Mateus, né? Jesus nos ensinando a orar, venha o teu reino. Então vamos convidar o reino para vir. Eu gosto dessa frase que um dia eu usei num treinamento e uma amiga falou, nunca deixe de falar essa, então vou falar aqui. Convida o reino que o rei vem junto. Amém. É verdade. Então convida o reino dos céus para vir sobre sua mente. Convida o reino dos céus para vir sobre sua casa. Se nós aprendemos desde pequena a ficar quietinho, esperar aquilo passar, e se é normal ir com medo mesmo, ou então deixa assim, então agora a gente tem que começar a desaprender isso. Nós precisamos agora confrontar as ideias, os pensamentos e os sentimentos
e trazer para a luz. Então, além de procurar ajuda, conversar com alguém, a primeira coisa que eu entendo que seja necessário é identificar o que eu estou pensando. Estou pensando em morrer? Estou pensando em acabar com o meu casamento? Estou pensando que meu filho não vai nunca voltar para os caminhos do Senhor? Esses pensamentos estão edificando ou estão roubando, matando e destruindo? Porque se estão roubando minha esperança, destruindo minha família, matando o que existe de expectativa ou de fé dentro de mim, não vem do Senhor, vem do inferno que rouba, mata e destrói. E eu queria também perguntar para você, amor, eu vou aproveitar aí que o Marco é americano para colocar ele nesse contexto, aproveitar o português dele, né? Opa! Porque nós do Brasil, a gente tem uma visão assim sobre cura, libertação, até mesmo nas nossas reuniões de igreja, né? Já os americanos, eles têm uma outra cultura. Então, eu queria perguntar para você, amor. Mas é verdade. Não, Só um comentário sobre isso. Sim. Você falou uma coisa que eu amei sobre a palavra de Deus. Como a gente são três: corpo, alma, espírito. Eu sempre falo, quando estou falando com um amigo ou alguém, eu sempre pergunto: você pode identificar aonde está na linha, aonde começa a ser o espírito, é onde para sua alma? Qual é a linha? Então, é impossível para dividir, para separar o que é sua alma, o que é seu espírito. É um mistério, né? Mas é conectado. E como em respeito da palavra de Deus, em Hebreus fala sobre a palavra de Deus tem a capacidade para dividir a alma. Juntas e medulas. Exatamente. A alma e o espírito. Uhum. Então é tão importante para correr, busca a palavra de Deus, para ter esse discernimento, para separar entre nós, entre situações, entre qualquer coisa, o que é do espírito e o que é da alma. Exato. Bom, cultura americana. Em meu entendimento, Brasil está mais acostumado com coisas espirituais. Cultura. Misticismo, espiritismo, né? Os americanos tinham, mas a gente está, eu acho que os americanos entrou no ambiente cultural para expulsar, colocar fora da cultura coisa espiritual. Eles são mais Racionais. racionais. Mas eu acho que foi intencional das trevas para tirar essa mentalidade que existe um mundo espiritual. Se existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual, existe ferramentas, existe algo para os seres humanos para agir entre coisas que não é natural, que não é da alma, é espiritual. E, infelizmente, essa mentalidade entrou muito na igreja. Então, estamos um pouquinho atrasado, eu acho. Não atrasado no sentido para falar, mas para agir e para entender que essas coisas não que é normal, é comum. Mas são reais. Mas são né? muito reais. São reais. Eu costumo falar, Mark, que não é porque é invisível que não existe. Como você falou que o diabo, o demônio não se manifestou feio assim, é bem mais sutil. Essa dinâmica, eu acho que é bem mais claro aqui nos Estados Unidos. Sim. Tem o inimigo manifesta no jeito bem mais sutil. Ainda mais sutil. Ainda mais sutil dos outras nações, por causa do cultural. Sim. Do cultura. Desculpa.
Sim, é Desculpa, isso. meu português é meio... Não, seu português está ótimo. Não me peça para falar inglês aqui. Vem pra mim, amor. Só. Tá Bom, ótimo. obrigado. Mas por que eu perguntei isso, falei isso pro Marco, pedi para ele colocar e falar? Porque eu creio também, Karine, que muitas coisas que o Brasil vive hoje, né, de bênçãos, de frutos, são coisas que os missionários e as pessoas dessa nação depositaram sobre o Brasil. E eu creio que todos nós passamos por um tempo como posso dizer, um tempo assim que você tá meio que dormindo, né? Para algumas coisas. Não tá atento. Quem tá dormindo não tá atento. Uhum. E a batalha espiritual é uma coisa que é para quem tá atento, né? Sim. Então eu creio que nós brasileiros, morando no Brasil ou morando aqui nos Estados Unidos, nós temos essa missão de colocar fogo, fire, né? Para todas essas pessoas que nós temos aqui netos de missionários que mudaram uma cidade, um estado inteiro no Brasil, mas hoje estão num momento de dormência, né? Então, assim, não estava nem no nosso Uhum. ali no nosso, nas nossas perguntas, mas senti forte de gente falar sobre isso e também Certo. encorajar as famílias a não permitir que os seus filhos que vieram do Brasil, que estão passando aí sua infância, adolescência, a entrar na onda e ficar aí nesse flutuar, nessa dormência, né? Porque a gente precisa estar atento e precisamos estar vigilantes. Então, O por isso tempo eu queria todo. muito essa experiência que o Marco teve. E a gente pode falar também outro dia sobre o testemunho do Marco, que é muito, muito forte, mas que eu vejo isso, assim, o favor do Senhor, até pela questão cultural. Então, eu não tinha ali uma referência, alguém de igreja, não ia igreja nem nada. E o próprio Jesus se revelou a ele em um momento de batalha espiritual, né? Então, Sim. algumas pessoas é assim, outras pessoas é por essa live. Outras pessoas é para um workshop que você que está aí acompanhando, por favor, mande esse aviãozinho, porque é importante você ajudar aquela pessoa que você já tentou dar conselho, você já colocou lá na caixinha de pedido de oração, isso tudo é válido. Mas sabemos que precisamos das ferramentas certas na hora certa. E eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que vai acontecer aqui no sul da Flórida. Uhum. Então, para você que é daqui do sul da Flórida, manda aí para as pessoas que moram aqui perto aqui entre Orlando e Miami, né? Não custa também pegar o Abriu o carro, raio. dirigir 2 horas aí, mas aí, né? A gente sabe que não são todas as pessoas que se dispõem como você, Karina. Eu quero te honrar mesmo e agradecer pela sua vida, porque as pessoas não querem falar sobre batalha espiritual. As pessoas querem falar de outras coisas. Querem falar de entretenimento, quer falar de prosperidade, não que é errado, quer falar de esportes, de outras coisas que também são importantes, Uhum. né? Mas eu acho, continuo falando, você pode salvar uma vida com a palavra de Deus e falando sobre que há esperança, há esperança. Então você é um Com testemunho. certeza. E eu queria que você falasse aí sua expectativa para esse workshop antes da gente continuar as perguntas. Então, além do workshop, eu quero falar que existem situações onde a gente pode usar no nosso dia a dia, sabe? O que eu gosto de compartilhar são questões pontuais que a gente pode usar com situações normais, mas que tem, sim, ataque espiritual por trás. Então, voltando um pouquinho no que o Mark estava falando, que era muito sutil, que culturalmente ficou adormecido, você falou do pessoal também, de repente, ter a nossa responsabilidade de acordar, de despertar, de ficar alerta, e as armas que já estão disponíveis, tudo que está disponível para nós, seja nesse workshop, seja na nossa busca pessoal, seja com grupos, seja no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, uma das coisas que eu tenho defendido muito e que eu evito o movimento dos extremos. Por exemplo, muito se falou no Brasil de batalha espiritual e pouco se falou, por exemplo, nos Estados Unidos. Então a gente tem que entrar no equilíbrio
para entender o que as igrejas estão sendo feridas. As igrejas estão sendo atacadas, as famílias estão sendo atacadas. E isso é ponto pacífico, não importa onde esteja, onde exista uma família, existe um ataque sobre a família hoje. Existe, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja na África, seja na Europa, existe um ataque sobre as famílias. Isso é evidente. Existe um ataque onde nossos filhos estão sendo consumidos. Existem armadilhas aí o tempo todo. Existe um ataque contra a nossa fé, onde acreditar em Deus passou a ser algo que é relativo. Onde acreditar na palavra de Deus, tem pessoas falando tanta heresia que até a palavra de Deus está sendo negociada, está sendo trocada por... Os nossos princípios e valores já não são mais os mesmos. E não estou falando aqui de Brasil ou de Estados Unidos. O que eu entendo que é algo que o próprio Senhor nos alertava sobre isso. O Senhor nos alerta sobre isso. E agora ter consciência e conhecer a verdade traz para cada um de nós, aonde quer que a gente esteja, uma posição de vantagem. Eu queria até fazer uma base aqui para o nosso workshop que vai acontecer no dia 27 ali no sul da Flórida, como a Ana estava falando. A minha expectativa, Ana, nesse workshop e nessa live também, mesmo que as pessoas não venham no workshop, é que a pessoa saia daqui com um encorajamento para entender que se eu souber quem é Deus, se eu souber quem eu sou nele, e entender que tem um inimigo, isso já é o pilar para a gente dar uma base de avanço. Porque se eu começo a entender quem é Deus, o tamanho do nosso Deus. Gente, se você der um Google e pesquisar os atributos de Deus na Bíblia, se você começar a pesquisar quem é Deus, a gente vai ver que ele é o início e fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o grande eu sou, ele é o único eterno Deus, ele é suficiente, para Deus não existe impossível, ele é o criador de todas as coisas, ele consegue pegar toda a água do mundo na concha das mãos, as nuvens são a poeira dos pés dele. Se nós começarmos a entender que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, se nós começarmos a declarar isso diariamente, se nós já pensou a gente tirar 1 minuto por dia para declarar quem é Deus? Se a gente começasse a nossa oração declarando quem é Deus, e depois nós entendêssemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele depositou em nós algo que é dele, ele nos chama como filho e filha, ele nos chama para perto, ele entregou. João 3,16 é a maior declaração de amor que existe na face da terra, porque Deus não poupou o único filho, mas entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu souber quem é Deus, o que ele fez por mim, quem eu sou nele, aí eu começo a entender. Não, se eu estou tendo um pensamento de que as coisas para mim não funcionam, eu sou um derrotado, eu nasci para sofrer e essas coisas. Não, peraí. Um dia eu perguntando para uma menina que eu estava fazendo um aconselhamento com ela, ela disse assim, Karine, eu me sinto tão incapaz, eu me sinto uma porcaria. Ela falou assim. Aí eu falei, bom, a palavra de Deus diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Você acha que Deus é porcaria? Aí ela falou, eu acho que não. Eu falei, então você não é. Então, nós sabendo, né, ali nesse workshop ou nessa live, o que eu queria trazer aqui é um fundamento básico. Você sabendo quem é Deus, o tamanho do nosso Deus, quem ele é. Você sabendo quem você é nele, e aqui não é autoajuda, é a verdade. Você sabendo quem você é nele, a tua posição não vai ser de dormência. Você vai ter uma posição de quem está pronto para enfrentar um inimigo que não é de carne ou sangue. Isso aí. Enfrentar um inimigo com armas espirituais, porque você vai estar conectado de corpo, alma e espírito com o Espírito Santo. E daí você vai recebendo, né? A gente sempre fala em batalha espiritual de Efésios 6. Ali no workshop, eu vou trazer coisas muito práticas, pontuais. Aqui no nosso Instagram, a gente também traz
exemplos muito práticos de como usar. Mas Efésios 6, a partir do versículo 10, a gente sempre vai ter ali a armadura de Deus como um texto que todo mundo usa para batalha. Só que a gente já vai pensando na armadura e não pensa que o primeiro versículo ali dessa parte, que é o 6:10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho que primeiro entender quem é Deus e o que Ele pode fazer. E Ele pode todas as coisas. Para então eu ali caminhar na direção de entender que eu tenho que permanecer firme, cuidando com as ciladas do inimigo, e que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados. No versículo 12 você vai ver ali que a nossa luta nunca vai ser contra carne ou sangue, mas é contra poderes e autoridades das trevas, dominadores desse mundo, seres espirituais, forças do mal. Então, Ana, no workshop aqui, eu queria que a gente saísse com essa base. Quem é Deus, quem eu sou nele e quem é o meu inimigo. Eu preciso saber nome? Não, não precisamos saber nome. A gente precisa saber a função. O meu inimigo não é de carne ou sangue. Então, peraí, gente, por que eu tô brigando tanto com o meu filho, que é de carne ou sangue? Por que eu tô pensando em divórcio todo dia, se a minha luta não é contra o meu marido? Peraí, quem que tá querendo o meu divórcio? Quem que tá querendo esse divórcio? Então eu começo a pensar, sou eu que tô querendo esse divórcio? Ou por que eu tô pensando tanto em divórcio? Entende como é sempre importante a gente ir confrontando os pensamentos e tirando pessoas de carne ou sangue do foco e colocando a minha mira em quem está por trás do ataque. Aí entra uma estratégia de guerra, Mark, que daí mesmo culturalmente os americanos são bons nisso. Aqui tem sniper, né? O americano é focado, eu gosto disso. Tenho aprendido com o americano a ser focado, a ser objetivo. Então eu tenho que tirar pessoas de carne ou sangue da minha mira e eu tenho que descobrir quem que está por trás do ataque. E eu não preciso saber nomes, eu tenho que saber qual é o ataque e qual é a função. Então, pensa comigo, quem está atacando o meu casamento? Quer destruir minha família. Por que está destruindo minha família? Então, ali eu começo a gerar no mundo espiritual um despertamento, como a gente estava falando, para acordar, e então eu assumi uma posição de inabalável, como o texto vai dizer lá na frente de Efésios. Então, existem umas estratégias e umas chaves, Ana, que eu quero compartilhar nesse workshop do dia 27. Às vezes a gente está, por exemplo, uma das armadilhas, né? Lá no texto de Efésios, no versículo 11, Deus vai nos alertar: vistam-se de toda a armadura e fiquem atentos para não cair nas ciladas do inimigo. Cilada que a gente pode entender como isca, como armadilhas, e normalmente o inimigo ele usa sentimentos como isca. Por exemplo, tem uma coisa muito séria que eu tenho visto muito acontecer no meio cristão, que é quando a gente cai numa cilada, a gente empresta a nossa voz para a ira. Por exemplo, eu tenho atendido algumas pessoas e quando a gente vai conversar, a pessoa fala assim: nossa, Karine, mas é isso, é aquilo, aquele outro, e vai falando, e as palavras vão saindo, e nós temos o poder na nossa língua. Tiago, o livro de Tiago, lá no capítulo 3, vai falar um capítulo praticamente todo sobre o domínio da língua. O domínio da língua é algo tão sério que compara, sabe, um leme que leva um navio inteiro para onde quer? E é difícil de controlar. É difícil de controlar. A Bíblia ali vai comparar a língua como uma rédea que leva um animal inteiro, um artefato pequenininho. A Bíblia vai comparar o leme que leva um navio inteiro, ou para bênção ou para destruição. Vai comparar um bosque sendo incendiado a partir de uma fagulha. Tem uma expressão que eu odeio, que é fogo no parquinho. Lá no Brasil. Mas eu odeio. Por quê? Porque é isso mesmo.
Quer ver o circo pegar fogo? É outra expressão. É, É onde começa com uma simples discussão que começou com uma ofensa. é. A pessoa, quando ela recebe, ela é fisgada e ela dá voz. Eu tenho que cuidar para não estar emprestando a minha voz para ira. Se o Espírito Santo me diz que eu tenho que buscar com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profecia, através da minha palavra eu gero morte ou vida. Eu começo a emprestar a minha voz ou para o Espírito Santo, ou eu empresto a minha voz para a ira, para o ódio, para o ressentimento, para a ofensa. Eu empresto a minha voz para destruir ou para construir. Ô, Jesus, tenha misericórdia de nós. É muito sério isso. E aí tá uma cilada sutil, que seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, falando inglês ou em português, nós estamos gerando mais batalha do que paz dentro de casa. Não tem problema a gente falar verdades ou a gente estabelecer diálogos saudáveis. O problema está na forma como a gente fala. Então, antes de falar, a gente precisa examinar o que está me movendo a falar. Se não é um sentimento, se eu não estou entrando numa isca aí, se eu não estou entrando numa cilada, sabe? Então, né, assim, eu acabei dando uma palavrinha aqui mais estendida, mas é assim que eu queria compartilhar, quero compartilhar enquanto eu viver, porque o diabo tentou destruir meu casamento, tentou matar meu marido, tentou matar meus filhos, tentou trazer destruição para minha família. Então, enquanto eu puder atrapalhar ele, eu vou. E tem uma pergunta também. Pode Gigante. perguntar. Mas só ouvindo você, é claro que você está estudando ou está aware, você conhece a igreja e várias subcultures da igreja, a respeito de spiritual warfare, batalha Sim, espiritual. batalha espiritual. Uhum. Mas quando as pessoas ouviram essa palavra, todo mundo tem outra interpretação. E eu acho que, se você quiser, falar um pouquinho sobre o cultura, a igreja, the culture of the church, a igreja cultural. Porque tem vários jeitos que as pessoas praticam a batalha espiritual. Sim. Então, eu entendi. não, mas, por exemplo, quando as pessoas ouvem spiritual warfare, vamos orar em línguas muito alto para 1 hora, ou vamos ajoelhar, ou vamos chamar cada nome do demônio, ou todo mundo tem um jeito para entendimento sobre isso, mas você fala uma coisa muito poderosa. Primeiro de tudo, você precisa entender quem é nosso Deus. Antes de identidade, quem é Deus? Depois, o que ele fala sobre nós? Qual a nossa identidade em Deus? Isso. Então, eu só queria abrir esse assunto um pouquinho para ouvir para as pessoas que estão participando. Qual é a expectativa entrando no ensinamento do workshop. Workshop. Workshop de batalha espiritual. Eu entendi sua pergunta, Mark, que foi muito legal você fazer agora. Por quê? Porque uma das coisas que eu mais luto contra é a comparação e a competição. Então, eu não comparo a nossa escola ministerial com outros ministérios de libertação e cura. Eu entendo como que eu tenho sido chamada por Deus para fazer. Então, dentro do nosso ministério, como escola, eu entendo que em batalha espiritual, a primeira coisa que eu tenho que multiplicar, que ensinar, que estabelecer como verdade, é você buscar fundamentos onde você entenda o seguinte: não podemos supervalorizar a obra do diabo. O inimigo, ele usa de estratégia que a pessoa tenha medo dele. Ele coloca medo de falar sobre batalha espiritual, ele coloca medo, ou então ele coloca preconceito. Eu era uma pessoa que não gostava de falar de batalha espiritual porque eu achava que o assunto ia virar só demônio, demônio, demônio. E normalmente isso, em muitas situações, eu já ouvi muito sobre ter que estudar nomes, ter que estudar o que faz, o que não faz. E nessa busca
de quase 10 anos estudando, me preparando e multiplicando, uma das coisas que eu entendo que como escola eu respeito as outras linhas de atuação, mas na nossa escola como que a gente faz? Eu entendo que nós temos que, para assumir uma posição de avanço em batalha espiritual, eu que estou dentro da minha casa, que sou autoridade dentro da minha família, primeiro eu tenho que me conectar com Deus e acertar as contas com Ele. Porque se tá acontecendo alguma coisa dentro da minha casa, gente, isso aqui é minha casa. Então, peraí, Deus, o que o senhor quer comunicar? Porque eu acho que eu vi uma sombra preta dentro da minha casa. Peraí, Deus, eu acho que eu tive um pesadelo que era uma revelação. O meu filhinho acordou de madrugada chorando. O que está acontecendo? O que o senhor quer comunicar? Porque qual é o procedimento a partir dessa revelação? Então, como que eu trago como escola? Não existe um formato, mas a primeira coisa, eu não vou dizer assim, você tem que passar 7 dias orando em línguas para alguma coisa sair da sua casa. O que eu vou dizer para a pessoa? Se fosse uma pessoa me procurando hoje, eu acho que estou em batalha espiritual, eu preciso de ajuda. Eu vou dizer para a pessoa, eu vou ser seu suporte, mas quem vai batalhar é você. Porque está dentro da sua casa. Você é autoridade. Por que o inimigo usa muito ferir gente dentro da igreja, ferir as famílias? Porque ele ferindo as pessoas dentro da igreja e ferindo a família, ele está trazendo para a realidade de hoje um exército machucado. O exército machucado é fácil de destruir. Nossa, que forte. Então, Mark, o que eu defendo como escola é que as pessoas têm que se posicionar independente. Ela precisa fazer uma autoanálise com o Espírito Santo, ela precisa se conectar com o Espírito Santo antes de fazer alguma coisa com o inimigo. Eu gosto muito do texto que diz: submetei-vos a Deus para então oferecer resistência e o diabo vai fugir. Né? A opção de fugir não é do cristão, a opção de fugir é do inimigo. Só que antes de eu oferecer resistência, eu já vi pessoas ensinando que eu senti alguma coisa. Pensei, por exemplo, estou com um pensamento de morte. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Antes de resistir o pensamento, peraí, Deus, por que eu estou pensando em morrer? Por que eu estou pensando tanto em morrer? O que está acontecendo? O que o senhor tem de plano para mim que eu estando morto, o inimigo vai me tirar desse plano? Entende como muda? Eu costumo dizer que nós temos que passar de alvo a atiradores. Nós temos que passar de presa a predador. Porque o inimigo sempre nos coloca numa posição de, puxa vida, eu sou o alvo. Não, peraí. O inimigo está me atacando? Não, peraí. Então, eu vou sair dessa posição de alvo, eu vou me conectar com Cristo e assentado com Ele nas regiões celestiais, eu vou pedir revelação. Deus, o que o Senhor está vendo nessa batalha? Deus, eu estou tendo uma batalha espiritual aqui dentro da minha casa? O que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Me revela. Eu tenho que fechar algum espacinho que eu dei? Eu tenho que voltar a ser cobertura do meu lar? O que o senhor está querendo me ensinar com essa crise? Qual é a verdade que o senhor tem hoje para me sustentar no avanço, porque eu vou ter que avançar daqui a pouco? Então, não sei se eu respondi tua pergunta, Mark, mas como escola, o que eu incentivo as pessoas a buscar é buscar sempre numa conexão primeiro com Deus, as armas e estratégias, a revelação, para depois eu não vou repreender um pensamento, expulsar um demônio sem antes eu entender o que está acontecendo no mundo espiritual antes. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui que... Eu não sei se eu respondi, Mark, ou se eu dei mais dúvida. Foi bom. Obrigado. Eu tô pensando aqui sobre a resposta que você deu, Karine. Eu queria fazer uma dinâmica aqui. Então, você é a professora, ok? Você é a professora. O Mark é aquele aluno mais nerd, que já estava todo preparado para a aula, então ele foi já para a comida forte, digamos, entende? Certo, entendo.
sou o Joãozinho ou a Mariazinha, entende? Que tá aqui meio perdida na live, perdido. Ou as pessoas que vão ver essa live depois, vão falar, Sim. Ana, entrei, alguém me enviou, mas eu entendi nada que vocês estavam falando de revelação, de conexão com Deus. Eu só sei que eu tô triste, não quero sair do meu quarto, acho que ninguém me ama, enfim. Vamos colocar várias situações aqui, ou às vezes algum adolescente que está aqui, ou às vezes alguém já mais maduro de idade, porém emocionalmente muito ferido, machucado, coloca a culpa em todo mundo e sempre acha que a culpa está em outra pessoa. Então, para essas pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra, tem uma Bíblia, mas está lá na gaveta ou numa página só, vamos fazer um kit de primeiros socorros. Certo. Então, você é a prof. O que podemos, na prática, fazer para a pessoa que está assistindo ou que vai assistir essa live e fala, Ana, eu preciso de um começo. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei orar. Eu já conversei, eu estou fazendo essa pergunta para você, Karine, porque eu já conversei com muitas pessoas que falam assim, Ana, eu não consigo orar, eu não sei orar, eu não tenho conexão com Deus, eu não falo com Deus, não escuto Deus. Então, a gente também tem que ser sensível a falar assim, ó, gente, vamos começar pelo simples. Então, a gente vai falar sobre o Salmo 23, vamos fazer decorar o Salmo 23. Eu tô falando isso porque na hora do desespero e de uma situação, por exemplo, um pesadelo ou alguma coisa que aconteceu na noite, a pessoa achava que tudo era normal. De repente, alguma coisa realmente se revela e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui na minha casa? Vou ligar para a polícia? Vou ligar para minha mãe, para um Vou ligar amigo? para Ana. Vou ligar para Ana. Evangelista. Então, assim, eu queria falar para essas pessoas que não têm essa base ainda, não têm essa Muito maturidade cristã, o que ela pode fazer sozinha, numa casa, num ônibus, num lugar, tá ali, um pensamento cativo, uma situação, um desespero, pensando em fazer uma bobeira, só passando coisa ruim na cabeça. Para onde que ela vai? O que ela faz, Karine? Primeira coisa que eu queria encorajar você que está nessa situação que a Ana, evangelista aqui, com o coração grande de Jesus, está falando. A primeira coisa é você entender que Deus é real. Mais do que o inimigo, nós queremos que você entenda que Deus é real e Ele criou todas as coisas e Ele entregou Jesus para morrer na cruz por todos aqueles que quiserem aceitar Ele como Pai. Porque quando a gente aceita o Filho, a gente aceita o Pai. A gente passa a ser filho de Deus. Então, a primeira coisa é, se você nunca convidou Jesus para vir sobre o seu coração como Senhor e Salvador, a primeira coisa é essa. A primeira coisa, antes de você pedir uma oração, antes de você pedir, ligar para Ana, ligar para o Mark, ou antes de você procurar uma igreja, a primeira coisa é você entender: Deus é real e o diabo também é real. E existe, sim, uma luta, mas essa luta ela é travada no mundo espiritual e já foi vencida por Jesus na cruz, porque a palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, já venceu a morte e o inferno. E aquele que venceu a morte e o inferno e tem toda a autoridade nos céus e na terra, entrega essa autoridade para os filhos. Então, para você ter autoridade, se você está vivendo um ataque, mas você nunca entregou seu coração para Jesus reinar, a primeira coisa, convide hoje, convide agora. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Você não precisa estar perfeito. Você não precisa estar... você não precisa estar mudando automaticamente sua vida para você entregar o seu coração para Jesus. Mas você precisa querer. Então, se você está sob um ataque e você nunca entregou a sua vida a Jesus, o primeiro passo é esse. O segundo passo, para quem já entregou a vida a Jesus, mas ainda está caminhando na fé, ainda está como novo convertido, ainda sofre ataques, principalmente na mente, como a gente estava conversando aqui, uma das
coisas que eu quero encorajar você a fazer, se você está nessa situação, é você buscar, né? Como a Ana falou, vou ler o Salmo 23, decorar. Não, você busca a palavra de Deus e você faz aquilo que a gente estava conversando lá no início dessa live, busca esquadrinhar os seus pensamentos e colocar numa listinha. Tenho pensamentos de morte. Tenho sentido muita depressão, ansiedade. Aí você faz uma listinha do que você tem sentido e do que você tem pensado e pega a solução disso. Por exemplo, eu tenho pensamentos de morte. Eu vou buscar versículos que falem de vida. Amém. Eu tenho tido pensamentos de ansiedade, eu tenho sofrido crise de ansiedade. Vai lá ler Filipenses 4, que diz que não preciso andar ansioso por coisa alguma. E que daí vai mais um pouquinho para baixo no versículo e diz: tudo que for nobre, puro, de boa fama, é nisso que eu tenho que pensar. Então, se eu começar a ficar ansiosa, ansioso, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, eu vou começar a pensar em coisas boas, apresentar esse motivo de ansiedade, porque a Bíblia diz, não andar ansioso por coisa alguma, apresentar tudo antes em oração e súplica para Deus, com ações de graças. Olha a chave aqui, ação de graça é antídoto para a ansiedade. Ser grato. Ser grato. Por tudo. Porque se você levanta de manhã e começa a ter uma crise de ansiedade, você respira e começa a pensar, independente de você ser novo convertido, não convertido, nunca ouviu falar de Jesus, mas se você parar para pensar e dizer assim, eu estou tendo mais uma oportunidade, é mais um dia. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, porque eu tive onde dormir. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta no final do mês. Obrigado, Deus, porque até hoje nunca faltou o que eu comer. Obrigado, Deus, porque eu não sei se eu vou chegar no final do mês com condições de pagar minhas contas, mas até agora o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Entende como a gente, caminhando agora nessa posição de que tudo que eu pensar, se eu buscar a solução na palavra de Deus, eu vou encontrar. Tudo que eu pensar, tudo que eu confrontar esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos diante da palavra de Deus, eu vou ter a revelação. E revelação, para quem não está acostumado com essa linguagem, revelação nada mais é do que a gente encontrar uma solução. E a gente poder sair desse lugar, a gente poder sair dessa batalha. Né? Nossa, e não tem, assim, algo mais nobre, mais lindo que você vê um cativo liberto, né? Não, Você não vê um tem. oprimido sorrindo, alegre. Não tem. Que você vê alguém que está doente sendo curado. E isso é liberdade. Isso é libertação em várias esferas diferentes. Então, Sim. assim, a gente poderia... Já deu 1 hora e pouquinho de live. Eu tô vendo isso agora, 1h08, já era para ter acabado, já me empolguei. Mas tá tão bom, eu tô tão feliz que vocês estão participando. Karine, eu tinha outras perguntas, mas vamos fazer o seguinte, honrando, não tem como. honrando as pessoas que estão aqui. Eu gostaria muito, muito, muito que todas as pessoas que estão online colocassem a mãozinha assim nos comentários. E se tiver algum pedido, a gente não vai poder conseguir ler, mas diante de Deus, que os anjos venham resgatar todas essas palavras, tudo aquilo, porque eu sempre falo que tudo que você faz em fé, você até brincou ali sobre os métodos, às vezes Deus vai usar você, Karine, com um método diferente para a pessoa fazer como nas muralhas de Jericó. Sim. Se for uma revelação, às vezes vai ser nem precisa alguém pôr as mãos. Às vezes vai precisar pôr as mãos. Sim. São tantas maneiras criativas que o Senhor tem. Sim. E eu brinco, e até falo para outras pessoas, bom, se eu colocar minha mãozinha ali, mal não vai fazer.
Se eu arriscar escrever no comentário, se eu arriscar colocar o meu pedido para aquela oração, as pessoas às vezes têm vergonha de pedir oração. O que eu vou perder pedindo oração? Não vou perder nada. Pelo contrário, eu só tenho mais possibilidades de ganhar e de receber resposta da minha oração e ter outras pessoas também orando junto comigo. Então, em honra também às pessoas que estão participando com a gente aqui, eu gostaria muito de agradecer e também que a gente fizesse esse tempo de oração aqui, Amém. colocando cada pedido de oração, cada pessoa, e que seja multiplicado, não só como provisão na sua casa, não só como sabedoria, conhecimento, mas que tenha ali também um colher muitas e muitas flores, essas sementes que vocês estão colocando aqui, com o tempo de qualidade de vocês, porque a Karine, ela está tentando resumir coisas que em anos ela buscou e ela tem feito. E o que eu acho mais bonito de pessoas que trabalham com cura e libertação, vou falar bem a verdade, que isso é uma coisa Ana Kelly, tá, gente? Não está em nenhum lugar escrito, mas é minha opinião, é a pessoa do tete a tete. É a pessoa que ajudou a curar, cicatrizar, andar, caminhar ali com a pessoa. E aí vem o testemunho, e aí vem a alegria. Então, assim, a gente sabe que isso é com o tempo, porque você, mesmo que a libertação Deus pode libertar imediatamente, tem o processo de acompanhar essa pessoa. Então, quero encorajar também você que está vendo essa live, não desanimar daquele amigo, daquela amiga, daquele familiar que você já orou, que você já jejuou, que você falou. Continue, continue, e nós estamos aqui para celebrar a vida de vocês, para orar com vocês. A gente também tem aqui um sacerdote que também, né, pode orar junto conosco. E uma honra para mim, Karine, participar dessa live com você. Fiquei muito feliz. Foi muito bom, né, gente? Eu tenho assim, Ana, quando a gente ora, a pessoa, né, você falou assim, para a pessoa que está começando ou para a pessoa que já está avançando um pouquinho mais, já tem uma caminhada com Jesus nisso. Uma das coisas que talvez a gente possa encerrar orando nesse sentido é a oração que Jesus nos ensinou é convidando o reino para vir. Amém. Então, claro que existe a forma de você pedir uma oração, a pessoa impor a mão, ou a pessoa orar em línguas, ou a pessoa orar sozinha no quarto, mas a primeira coisa, sempre que você que está pedindo oração aqui, que você está vendo essa live, você que vai estar lá no nosso workshop, o que eu quero encorajar você, busca na tua oração, começar a tua oração dizendo, Deus, vem com o teu reino sobre a minha mente. Vem com o teu reino sobre a minha casa. Vem com o teu reino sobre essa batalha que eu estou enfrentando. Vem com o teu reino sobre o meu casamento. Então, eu queria começar orando assim. Se vocês quiserem engrenar na oração, vocês engrenam aí junto com a gente, tá? Então, você que está assistindo essa live, comece a declarar isso. Senhor, vem com o teu reino sobre a minha vida. Senhor, eu quero convidar o Senhor para vir com o teu reino, com o teu Espírito Santo. O Senhor é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós queremos convidar o Espírito Santo, visita cada um que está assistindo essa live. Vem com o teu reino, Senhor, sobre a mente de cada pessoa que está assistindo essa live agora. Deus, visita, Deus, cada mente, cada coração, Deus, e promove esperança. Espírito Santo de Deus, vem com o teu reino sobre os casamentos, vem com o teu reino sobre as famílias. Eu quero declarar o reino dos céus chegando na sua casa, na relação entre você como pai, como mãe, a sua relação com seus filhos. Eu quero convidar o reino dos céus para vir sobre esses relacionamentos. Que seja na sua família um ambiente assim como é nos céus, que em nome de Jesus você possa receber a visita do Rei Jesus hoje na sua casa, que o Senhor Jesus possa visitar você enquanto você dorme, antes de dormir, que você possa hoje ainda declarar, Senhor, vem com o teu reino sobre a minha mente enquanto eu durmo, visita os meus sonhos, Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre as pessoas que estão assistindo essa live que o reino dos céus está disponível para você. Você pode acessar o reino dos céus quando você se achega ao Rei Jesus. Então, eu quero declarar salvação sobre você. Quero declarar que o reino dos céus pode ser acessado por você.
Não se sinta mal de orar. Você não precisa. Eu tô sentindo aqui, Mark, Ana, de declarar, mesmo que você se sinta indigno de orar, mesmo que você sinta que você não é digno de adorar a Deus, comece a adorar a Deus porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração. O Senhor Deus é digno da tua adoração. Nós não somos dignos, nós não adoramos Ele porque nós somos dignos, nós oramos a Ele porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda devoção, de todo o nosso coração. E eu quero agora abençoar você que está assistindo essa live, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família, quero abençoar a sua saúde, declarando cura em nome de Jesus. Quero declarar cura sobre toda ansiedade, quero declarar cura sobre toda depressão, quero declarar cura sobre o físico e o emocional de cada um que está assistindo essa live agora, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Amor, você tem alguma palavra, alguma coisa? Tá tudo bem? Eu tô muito tocada e eu gostaria muito, amor, que você, que a gente pudesse encerrar a live com aquela música, Deus, eu pertenço a ti, porque o inimigo tem tentado mentir para muitas pessoas que nós não pertencemos a ele, falando sobre que, nós não somos, que a gente não é digno, que somos falhos, pecadores, e somos mesmo, né, Karine? Mas o Senhor, com seu Filho Jesus, com o sangue de Jesus, Ele nos pegou e nós pertencemos a Ele. E esse é o maior e o melhor presente. E nada pode roubar isso. Nada. Esse amor, esse pertencimento. E eu quero declarar aqui para a sua vida. E estou falando isso não de boca para fora. Porque todos nós passamos situações como Karine disse. E às vezes você pode falar, Ana, mas você mora nos Estados Unidos, eu tô aqui no Brasil. Se vocês imaginassem quantas vezes eu pensei sobre pertencimento e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, disse, você pertence para mim. E eu achei que eu pertencia para uma cidade, para um país, para um bairro, que talvez eu era importante. E eu creio que eu sou importante para minha família, para os meus amigos, minha comunidade. Mas um dia Deus usou a boca do meu marido para falar que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Amém. E você que está vendo essa live também, você está onde Deus quer que você esteja. E que você pertence a Deus. Então, que você escute essa canção tão linda que fala que nós pertencemos a Deus. Deus, eu pertenço a ti. Deus, eu pertenço a ti. Pra sempre te dou minha vida e coração. Deus, eu pertenço a ti. Deus, eu pertenço a ti, pra sempre te dou minha vida e coração. O seu sacrifício me lembrarei. Toda a sua vida você entregou. Um alto preço pagou pra me comprar, Senhor. Deus, eu pertenço a ti. Deus, eu pertenço a ti, pra
sempre te dou. Minha vida e coração, Lord, I belong to you. Lord, I belong to you. I give you my heart, give it all, Lord. I give you my everything. Amém. Tchau, pessoal. Deus Obrigada. abençoe cada um de vocês. Até uma Deus próxima. abençoe. Até a próxima. Obrigada, Mark. Obrigada, Ana. Obrigado, Karine. Muito obrigado, gente. Até a Tchau. Flórida, se Deus quiser. Até.